Olá, lindos e lindas, boa noite para vocês. Hoje nós vamos ver a aula de gramática, ok? Nós vamos ver o período composto por coordenação. É óbvio que nós não vamos ficar ligados à classificação desses períodos, né? Dessas frases aí, dessas orações. Nós vamos nos ater mais ao sentido que essa conjunção, que esse síndeto traz para a nossa oração, que é o mais importante e o que é o mais cobrado. Algumas poucas escolas, né, algumas poucas provas que vocês poderão fazer na vida de vocês vão cobrar algo mais de classificação. A maioria vai cobrar mais o sentido, ok? Então, nós vamos começar com o período composto por coordenação. O que seria um período composto por coordenação? Vamos lembrar lá, para quem esqueceu? Nós temos aí as orações. Elas são divididas, as orações coordenadas são divididas em sindéticas e assindéticas, tá? Por que coordenação? Se eu pegar essa primeira oração, meu irmão saiu cedo e ficou até tarde na rua. Eu posso pegar esse período, dividir ao meio, colocar um ponto ali e eu vou conseguir entender perfeitamente as duas orações separadas. Por exemplo, meu irmão saiu cedo, ponto. Essa oração está completa, esse sentido está completo. Eu não preciso de nenhum complemento. E se eu pegar a segunda oração, falar, ele ficou até tarde na rua, também está completo. Eu não preciso de nenhum complemento para essa oração. Por isso que ela é chamada de período composto por coordenação, porque elas são o quê? Independentes. Eu posso separar e eu tenho ali uma relação de independência, ok? Dentro das orações coordenadas, eu tenho as assindéticas e as sindéticas. As assindéticas, elas são separadas e depois ligadas umas às outras por meio da vírgula. Já as orações sindéticas, elas são ligadas através de conjunções, que também são chamados de síndetos. Por isso esse nome, sindética, tem a ver com síndeto, com conjunção. E a assindética tem a ver com a falta de síndeto, ou seja, com a falta de conjunção. Eu não tenho conjunção nas assindéticas, ok? Então, eu tenho esse exemplo aqui das orações sindéticas. Meu irmão saiu cedo e ficou até tarde na rua. Esse e é a minha conjunção, é o meu síndeto, que une a primeira à segunda oração. Já a oração de baixo é uma oração assindética, porque ela não tem síndeto, ela não tem conjunção. Meu marido saiu cedo, vírgula, trabalhou o dia todo, vírgula, ficou até tarde na rua. Então, eu uni três orações aí através de vírgulas e não através de conjunções. Tudo bem? Então, nós temos aí a diferença de sindética e assindética. Dentro das orações coordenadas, eu tenho 5 sentidos. Quais são? O sentido de adição, o sentido de adversidade, que é a mesma coisa de oposição. Eu tenho o sentido de conclusão, o sentido de explicação e o sentido de alternância. Nós já vamos ver cada um deles. Vamos lá, nós temos essa classificação aí. O que é uma oração aditiva? É aquela oração que me dá uma ideia aqui de soma. A principal conjunção, o principal síndeto que indica a oração aditiva é o e, tá? O principal é o e. Normalmente, quando eu tenho dúvida se é aditivo ou não, se eu trocar pelo e, eu vou conseguir entender aí. Vai me ajudar. Pedro é educado e gentil. Então, eu tenho uma ideia de soma. Ele é educado e também é gentil. Duas coisas que o Pedro tem, duas qualidades, ok? E eu tenho outras conjunções aí, ou locuções também, conjuntivas, que vão me dar essa ideia de soma, que é o nem, o mais também, o como também, o bem como, etc. Cuidado, porque às vezes uma oração aditiva, nós sempre pensamos em coisas positivas e às vezes é uma soma de coisas negativas. Eu posso falar, eu não estudo e nem trabalho. Então eu tenho duas somas aí de coisas negativas, coisas que eu não faço. Também uma adição, não só coisas positivas, ok? Eu tenho a segunda, que é a adversativa, as conjunções adversativas, que dão ideia de oposição, de adversidade. Eu tenho a principal, que se você gravar essa, vai ajudar você a entender todas as outras, que é o mas. O mas tem esse sentido enorme de oposição. Eu também tenho o porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto e outras aí,
tá? Não se esforçou muito, porém obteve um bom resultado. Por que porém obteve um bom resultado? O porém não é adversativo? Quando uma pessoa não se esforça, normalmente ela não consegue, mas ao contrário, essa pessoa conseguiu. Foi uma exceção, ok? Por isso que eu posso usar o porém aí. Poderia usar o mas também, tem dúvida? Coloca o mas. Deu certo, normalmente vai ser adversativa. Não se esforçou muito, mas obteve um bom resultado. É uma coisa que normalmente não acontece, beleza? Alternativas, é a terceira aí. Ou, ora, quer, já. A mais famosa, óbvio, é o ou, né? Que nós temos aí, o ou. Ou duas vezes o ou apenas no meio, tá? Esse exemplo aí eu tenho o ou entrando duas vezes. Ou você estuda, ou você trabalha. É uma alternância, você pode escolher aí, tá? Nesse caso, você pode escolher. Eu poderia colocar o ora. Ora você estuda, ora você trabalha. Ou seja, você pode trabalhar no período da manhã e estudar no período noturno, alguma coisa desse sentido, tá? Aí já não é a questão de exclusão de escolha, e sim de intercalar aí o sentido dessas duas orações aí, estudar e trabalhar, beleza? Nós temos aí a quarta, que é a conclusiva, que é a ideia de conclusão. Logo, portanto, por isso, assim, por conseguinte, tem essa daí que é mais difícil, né? Por conseguinte, mas também é uma conjunção aí, no caso, uma locução conjuntiva. E temos um exemplo aí. Possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Eu cheguei a uma conclusão que ele não ficará desempregado que ele tem um bom histórico aí profissional, ele já trabalhou em várias empresas, então provavelmente ele não vai ficar desempregado. Mas isso foi uma conclusão que eu cheguei. O logo é a principal conjunção conclusiva, tá? Tem dúvida, troca por logo, normalmente vai te ajudar aí a entender. E eu tenho a última aí, que é a oração coordenada explicativa, são as conjunções explicativas. Lógico que dá uma ideia de explicação. Eu tenho o que, o porquê, o porquanto, olha aí, ó, porquanto também é um pouquinho diferente, tá? O pois e outras aí. Qual é a mais usada? O porquê ou o pois, né? Essas duas aí disputam bem as explicativas aí, o porquê e o pois. Não compareci à festa porque não fui convidada, tá? Então eu dou uma explicação de um motivo, né, que eu não fui àquela festa, já que eu não fui convidada, eu não compareci. Tá? Então, esse porquê aí me dá essa explicação. O que vocês precisam tomar cuidado é com duas coisas. Primeiro, o pois, ele pode se encaixar em mais de uma, dependendo do lugar que ele estiver, ele vai ter, né, um sentido ou outro sentido. Outra coisa é que uma conjunção, ela pode mudar de sentido, tá? Eu falei para vocês que nós temos essas aí. Preciso gravar todas? É interessante que vocês, né, se familiarizem com essas conjunções, mas algumas elas podem mudar de sentido. Na próxima tela nós vamos ver essa possível mudança. Primeiro eu vou falar do pois. O pois vai ser explicativo quando ele vier antes do verbo. Ah, mas antes do verbo, qual verbo? Nós temos dois períodos aí, então eu divido esse período ao meio, eu tenho o entre, que eu estou te dando aí uma ordem ou um conselho, entre, tá, do verbo entrar. Aí eu tenho uma outra oração. Por que eu sei que eu tenho uma outra oração? Eu tenho um outro verbo. Para eu ter um período composto, eu tenho que ter no mínimo 2 verbos para fazer 2 orações. Posso ter mais também, 3, 4, né? Que vai virar um texto aí. Mas no mínimo eu preciso ter 2 verbos. Então eu tenho o verbo entrar e eu tenho o verbo estar aqui, tá? Que faz parte da segunda oração. Então, entre, pois está frio. O pois, ele está antes do verbo estar, que é o verbo estar, ok? Então, quando eu tiver o pois explicativo, ele vem antes do verbo. O pois também pode ser conclusivo, ele dá uma ideia de conclusão. Quando que eu vou ter o pois conclusivo? Quando ele vier intercalado entre 2 verbos, aí, que é uma locução. Bom, então eu tenho aqui, está escuro, tem um ponto e vírgula. Agora eu tenho a outra oração. Deve, pois, chover. Por que eu tenho esse ponto e vírgula aqui, professora? Ponto e vírgula, o que é isso?
Como eu tenho aqui uma pausa e como esse pois ele está intercalado, nós vamos ver em outros vídeos aí que uma das funções da vírgula é intercalar um período que está fora ali de lugar, que ele está fora do seu lugar original. Como esse pois está intercalado entre dois verbos, eu preciso colocar essas duas vírgulas aí. Já que eu coloquei essas duas vírgulas aqui se eu colocasse uma vírgula, fica muito confuso. Então eu coloco aí essa pausa maior, digamos aí, que vai ser um ponto e vírgula, tá? Então, eu tenho a primeira oração, que é está escuro, temos o verbo estar aí, e eu tenho a segunda oração, que ela, na verdade, ela fala deve chover, que é uma locução aí. Na verdade, a ideia é só da chuva. Ah, mas eu tenho aí dois verbos, então eu tenho que dividir e ter três orações? Não, a ideia aí é de chover. Então, esse deve chover é como se fosse uma coisa só. Então, esse pois está entre esses dois verbos. Por isso que ele está intercalado, ele vai dar uma ideia de conclusão. E dá para perceber também no sentido da oração. Olha lá, normalmente quando está escuro, chove. Sempre chove? Não, nem sempre, mas normalmente chove. O que acontece? É algo que você já viu acontecer várias vezes que está escuro, chove, então você já associou, ou seja, você tira uma conclusão. Não é uma certeza, é apenas uma conclusão. Lembra que eu falei com vocês que algumas conjunções elas podem mudar de sentido dependendo da oração? Temos um exemplo aí de mudança de sentido. Eu não falei para vocês que a principal conjunção aditiva é o e? Sim, é a principal, mas nem sempre o e vai ser aditivo. Olha o exemplo aí. Trabalhou o mês todo e ficou sem salário. Olha que absurdo. Normalmente quem trabalha não vai ficar sem salário, mas aconteceu com essa pessoa. Esse e aí, ele não tem nenhum sentido de adição. Já pensou você trabalhar e depois ficar sem salário? Vai adicionar o quê? Vai adicionar nada, você vai perder muita coisa, não é? Então, nesse caso aí, esse trabalhou o mês todo, eu poderia colocar qual conjunção aí que daria sentido também? O mas. Então, você colocaria trabalhou o mês todo, vírgula. Daqui a pouco eu vou fazer um vídeo só explicando como que eu uso a pontuação com as orações coordenadas, tá bom? Então, eu tenho aí, trabalhou o mês todo, vírgula, mas ficou sem salário. Porque o mas é uma conjunção o quê? De adversidade, de oposição, de algo contrário. Então, se eu trabalhei, eu deveria receber, mas, ao contrário, eu não recebi. Mas eu posso colocar o e aí, só que o e aí não vai ter sentido de adição, ele vai ter sentido de adversidade, ok? Então, por hoje é só. Nós já vimos aí todas as 5 orações coordenadas, tá? Quando que eu uso uma oração assindética e quando que eu uso uma oração sindética, e vale a pena aí dar uma gravada em muitas dessas conjunções aí, para na hora que cair você, deve ser isso daqui. Tá? E não se esqueçam dessas principais que eu falei, que é o e no aditiva, o mas na adversativa, o ou na alternativa, no caso aqui, o porquê e aqui é o logo na conclusiva, tá certinho, e na explicativa eu tenho aí essas duas aí, que é o porquê e o pois, que dão mais sentido aí de explicação, tá bom? Até a próxima, tchauzinho!